E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico, aqui você aprende mais como entender os movimentos dos gráficos, entender toda a movimentação, entender toda a lógica, entender a causa dos movimentos, entender o porquê de uma entrada, de uma compra, entender toda uma dinâmica do mercado. Eu costumo dizer, se você não sabe como o mercado funciona, você não vai entender o porquê de comprar ou vender. Tá lá, ó. Abrindo a tela aqui já para fazer uma negociação, já aparece a oportunidade, já entrei com umas 3 taxas aqui. A entrada aqui, tranquilo, né? Simples. Ó, quem está no treinamento vai entender, né? Preço faz movimento, faz movimentação, deixa padrão, vai lá e faz aqui, ó, o movimento saudável, mostrando que novamente padrão novamente. E eu só tenho aqui fazer o quê? A partir do momento que eu entendo o que o gráfico faz, eu só vou lá e replico o que o gráfico faz. É o que a maioria não entende. Ontem que eu digo essa madrugada, né? Porque tem gente que às vezes que 4 horas da manhã manda mensagem e às vezes acha que é um robô que vai responder e tal. Não, pessoal, o meu celular, o meu número sou eu mesmo. E aí, às vezes, eu vou olhar o telefone para ver o que está acontecendo, porque eu tenho parentes, né? Então, de madrugada você recebeu uma mensagem e era uma pessoa justamente perguntando: eu sei muito sobre suporte e resistência, mas eu não sei por onde começar a análise gráfica. Ou seja, quando a pessoa fala uma frase dessa, eu já entendo que, na verdade, ela não sabe nada. Ela tem uma ideia do que é suporte e resistência, ela consegue compreender o que é um suporte e resistência, mas ela não sabe nada. Por exemplo, aqui é uma região de suporte, aqui é uma região de suporte, e aqui começam minhas regiões de resistência. Só que eu vou ter que trabalhar as movimentações do gráfico dentro dessa lógica de movimento que ela acontece. Então, quando o gráfico vem aqui, faz movimentação, faz a onda buscando região mais acima, que no caso aqui, ó, ele veio buscar até esse setor, eu já sei que eu tenho que seguir o gráfico, que eu tenho que seguir tendência. Hoje, sexta-feira, fechamento de semana, eu tenho que entender como encaixar a tendência dentro do movimento do gráfico. Eu tenho que entender como encaixar? Não, eu tenho que ver como ela está se encaixando dentro do movimento do gráfico. E aí cada setor fechar a região juntamente com um padrão ali de entrada. Isso, pessoal, é uma habilidade que você vai se desenvolvendo quando você estuda um método que vai te ensinar passo a passo como fazer. Inclusive, aqui no canal, eu ensino super dicas. Ontem mesmo, né, eu trouxe 3 dicas de como operar suporte e resistência para a pessoa entender como é que se faz um suporte e resistência. É claro que quando eu falo sobre suporte e resistência, tem outros fatores atrelados ao suporte e resistência. Não é simplesmente aquela movimentação de marcação. Pelo contrário, se marcar suporte e resistência fosse a chave para entender e saber operar, 99% das pessoas que operam estariam tranquilas. Só que não é isso que acontece. Por quê? Porque pelo simples fato de você marcar um suporte e resistência não significa que você já sabe operar. Entendeu? É isso que você tem que colocar na cabeça. A operação ou a negociação de um ativo, de uma compra e venda, vai muito além do que você marcar uma região e esperar o preço chegar lá para entrar ou vender. Entrar vendido ou entrar comprado. É você analisar cada movimento gráfico, entendendo qual é a cabeça do grande institucional no mercado, para onde ele quer que o preço vai, o que ele está fazendo com o preço, para que você possa movimentar juntamente com ele. Principalmente numa sexta-feira hoje, fechamento de semana, né, início de mês, você tem que compreender isso que o institucional está querendo.
Então eu tenho que entender qual é o desejo dele. Olha a movimentação, para você ter uma ideia. Olha como o gráfico estava se movimentando aqui. Olha como o gráfico já começou a se movimentar aqui. Se você fizer um recorte, você já percebeu que a partir da virada das 6 horas da manhã aqui, ó, a movimentação do gráfico já ficou bem melhor do que antes das 6 da manhã. Então isso tudo é algo que você vai aprendendo através de entender os movimentos e atender a causa da movimentação para operar uma tendência de forma correta. Tem muita gente que fala assim, ó, eu quero saber como operar suporte e resistência. Eu quero aprender como operar tendência. Aí eu falo, olha, você tem que entender a causa do movimento e a lógica do preço na região para fazer a entrada. Mas eu sei tudo de suporte e resistência, eu sei tudo de tendência, tá? E aí você sabe qual é a causa do movimento? Não sei. Você sabe a ação do preço na região da entrada? Não sei. Bom, então você não sabe tudo o que precisa saber. Porque é uma junção de fatores, entendeu? Então você que está chegando agora no canal, vai se inscrevendo, vai clicando aí em como que fala? Não é aceitar negociações, é ativar as negociações, né? Deixe o seu like, você é muito bem-vindo aqui. Aqui você vai aprender o que é análise gráfica. Também, em relação a isso, eu tenho um treinamento do início de tudo ao avançado, onde você tem a chance de aprender passo a passo com um baixo custo, aí, um valor irrisório mesmo, menos de um lanche por mês, para que você possa aprender, que ainda está com 60% de desconto, tá? Então aproveite aí para realmente aprender como é que se faz. Também deixo um presente para você aqui, ó. Eu deixo um e-book com 36 páginas de estudos sobre os padrões de velas que eu mais utilizo para fazer as minhas entradas. Padrões que eu utilizo no dia a dia. Para fazer o download é simples, é só vir aqui, ó, nos links do meu canal do YouTube ou abaixo de cada videoaula. Aqui você vai ver o link do meu WhatsApp, o link do meu Instagram, você pode me seguir lá também. Você vai ver aqui também o meu link de acesso ao treinamento. E você vai ver também aqui o link de acesso ao canal do Telegram, que é justamente onde você vai baixar o e-book. Ó. A partir do momento que você entra no canal do Telegram, você vem aqui, ó, mensagem fixada, clica sobre ela e vai abrir 2 links aqui para que você possa fazer o download, tá bom? Aqui você vê resultados de alunos também, ó, que nem o Raik, ó. Aluno novo, tá, pessoal? Tudo aluno novo, ó. E ele diz aqui, mais um dia de take produtivo, professor, dia produtivo, estudando, procurando corrigir os erros. Caminho perfeito. Aqui o José, ó, fazendo mais um saque aqui, ó, né? Mais aqui, ó, quase 20 salários mínimos aqui, ó, fazendo seu saque, mais um saque para conta, vamos para cima. Tem gente que fala assim, poxa, Cadu, tá chegando o fim do ano, é difícil operar, eu tenho que sair do mercado? Tá aí, o aluno provando para você que, na verdade, é conhecimento técnico que você precisa, né? Você precisa aprender. Aqui é o Ricardo, ó, batendo meta 3-2, né? Passou pertinho aqui, ó, de ficar num 0-0, muita volatilidade no momento que ele estava operando, mas deu bom, né? Olha aqui, ó, o horário que o Ricardo mandou, ó, quase 4 horas da manhã. Só que o Ricardo não mora no Brasil, tá, pessoal? Então é por isso do horário aqui, tá? Aqui é o Wagner, ó. O VAR manda os seus resultados, explicando o que ele fez, o que aconteceu, ó. 3 entradas perfeitas, batendo meta. É tudo aluno novo, tá, pessoal? Se você quiser acompanhar os alunos, acompanhar a historicidade deles, eu vou postando tudo aqui no canal do Telegram, no meu Instagram também. É só você seguir lá. Inclusive tem aquela ferramenta do Instagram abaixo lá, eu deixo todas as postagens lá também, tá? Aqui é o Alan, ó, batendo meta, explicando a sua entrada. Aqui é o Caio, ó, o Caio mandando aqui o histórico, agradecendo de coração, falando sobre ter disciplina e discernimento. Glória a Deus por isso, né, o Caio? Falando do treinamento aqui ser um divisor de águas, não só da questão técnica, mas de entendimento para a vida. Aí ele manda aqui, né, as oportunidades, o saque, primeiro saque do mês começou já fazendo saque, né, Caio? Maravilha. Aula que eu subo aqui para o YouTube para você estudar,
Wagner batendo meta, 7-1. Gilson batendo meta aqui, ó. Rivanildo batendo meta. Rodrigo batendo meta, ó, 7-1. Márcio batendo meta, 3-0, tá bom demais, né? E assim por diante, tá? O Antônio aqui. Entra aqui, segue os alunos, continua acompanhando os alunos. E olha a entradinha aqui do Cadu. Foi boa a entrada do Cadu aqui? O que você acha? De compra ali na região? Foi boa, né? Se quiser também acompanhar no meu canal do Instagram, ó, só mandar um direct para mim, Cadu Rinaldi, link de acesso ao treinamento. Lembrando que ainda está com 60% de desconto. Aqui também você vê resultados dos alunos. Me segue lá, vamos tentar chegar até uns 10 mil no final do ano. Como eu trabalho de forma orgânica, né, eu não faço marketing, não faço nada dessas coisas. Vamos ver se a gente consegue chegar lá de forma orgânica. Ó, EURUSD é o mesmo ativo que eu trabalhei comprado nessa região, ó, é o mesmo ativo. Agora o que acontece com ele? Ó, ele começa a buscar regiões mais acima do gráfico. Então eu vejo região aqui interessante, ó. Essa região essa região aqui é a mais interessante de todas, ó. Mas o preço tem que chegar lá, né? O preço tem que chegar lá. Enquanto o preço não chega lá, deixa eu dar uma olhada no que ele pode fazer aqui. Deixa eu ver aqui. Essa região aqui também, ó, tá me chamando a atenção, mas não é a melhor, sabe? A melhor região é aqui mesmo, é aqui nesse setor gráfico. Eu acho que eu vou fazer uma entradinha aqui no fechamento da região com entrada de risco, tá? Por que entrada de risco? Porque eu não estou esperando um padrão de vela, tá? Eu não estou esperando um padrão de vela. Então a entrada eu chamo de entrada de risco, porque é na entrada do fechamento para a próxima vela. Ah, Cadu, mas se eu esperar um padrão de vela é melhor? Óbvio que é melhor, né? Porque o padrão de vela, ele vai fechar justamente o último setor da análise gráfica que a gente procura. Esse último setor da análise gráfica é um padrão que vai demonstrar para mim que o preço naquela região, por exemplo, ele pode exatamente ser corrigido. Mas eu vou explicar o porquê que eu fiz a entrada ali no fechamento. Ó. Se ele não fizer o fechamento no padrão, sem padrão, eu entro logo após, tá? Ó. Continuou o preço, ó, continuou o preço. Agora eu vou pegar ele aqui, ó. Agora não tem mais erro. Agora ele vai cair. Agora não tem mais, tá bom? Ó, agora ele fez ali um pequeno padrão, ó. Tomei meu loss, tá? Tomei meu loss. Agora ele fez aqui um pequeno padrão na região. E agora eu entrei vendido. Agora ele fez a demonstração da exaustão ali na região. Agora não tem erro. Olha só que interessante. Essa região aqui, ó, é uma região que a gente estuda lá no módulo 12. Né? Quem está no treinamento sabe do que eu estou falando. Uma região que a gente estuda lá no módulo 12. O que é importante nessas regiões do gráfico? O que é importante para a gente entender nessas regiões do gráfico? E aí é importante a gente entender como faz, né, essas regiões. Ó, vai fechar, é que eu estou olhando o telefone e vendo aqui ao mesmo tempo. Espera aí que eu só vou responder um rapaz aqui que ele vai fazer um serviço para mim aqui nas telhas aqui para mim de limpeza. Enquanto isso, eu vou responder para o rapaz aqui. E só um minutinho a gente vai voltar no gráfico aqui, me perdoa, tá, pessoal? É que tem que fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Deixa eu só responder para ele aqui. Bom dia, tudo bem. Ficamos então na limpeza e depois outra hora vemos isso. Beleza, pessoal. Deixa eu só responder um rapaz aqui, tá? O que eu quero dizer para você?
Vamos voltar aqui à questão do suporte, resistência e tendência, tá? O porquê que muitos não entendem. Muitos não entendem isso, pessoal. Muitos não entendem isso, ó. Olha isso aqui, quando eu falo região, tá? O que é isso aqui? É um movimento muito forte do mercado. Quando eu falo para vocês, isso aqui, ó. Por que o gráfico faz uma correção aqui e ele não faz uma correção aqui, ó? Ele não fez correção aqui, ele não fez correção aqui. Tem um porquê. Quem é aluno do treinamento, eu acho que ontem fez o mesmo movimento, né? Módulo 12. Tem aqui, ó, você que é aluno do treinamento módulo 12, você quer entender como funciona isso? Cadu, mas olha só esse movimento. A força que tem o mercado, ó, ele está rompendo tudo. Por que quando chegou aqui ele segurou? Existe um motivo, tá? Que eu explico lá no treinamento. Porque se eu começar a falar, eu tenho que ir do início ao avançado aqui, você que está aqui no YouTube não vai entender, tá? É por isso que eu não me aprofundo em relação a isso, porque tem coisas que vocês não vai entender. Porém, ao mesmo tempo, você tem que compreender que essa aqui, ó, essa aqui é a região de resistência. Você percebeu que quando eu entrei aqui vendido, que foi a hora que eu tomei o loss, o que eu falei para você? Ó, vou entrar aqui sem um padrão de vela. Sem um padrão de vela. Eu entrei, começou a me dar loss e olha o que aconteceu, ó. Eu fui lá para trás para procurar algum lugar e não achei. Não tinha nada. Falei, opa, mas aquele lugar ele tem que parar. Quando eu aproximo o gráfico, eu vejo movimento de vela, me dando aqui um padrão, justamente com uma exaustão de movimento de tendência. Pronto. Aí já entendi o que aconteceu. Agora eu sei que o gráfico vai fazer a correção. Ou seja, na entrada de confirmação do padrão, eu tive a certeza do que o gráfico está fazendo. Por isso, pessoal, sexta-feira, segunda-feira, volatilidade ou qualquer dia na semana, espere a confirmação, tá? Não faz que nem o Cadu fez aqui entrando no fechamento. Dá bom? Ó, pássaro cantando. Isso aqui para mim eu acho que é João de Barro. Olha só, eu entrei, você poderia entrar no fechamento deste candle, como eu fiz, ou na continuação do movimento deste candle aqui, como aconteceu também. Por quê? Porque aí o gráfico faz o desenho do movimento e explica para você o que ele está fazendo. Ah, Cadu, mas você entrou aqui, ó, não tem nada aqui, a resistência não está travando. É isso que o pessoal não entende, ó. A resistência não está aqui, eu não estou vendo a resistência. Pessoal, imagina o seguinte, ó. É que se eu for falar de ondas, como é o mercado, talvez você não entenda. Mas imagine isso aqui, ó. Isso aqui para você é um canal com bastante força no mercado. Olha isso aqui, ó. Bastante força no mercado, né? Então imagina uma nave espacial. Imagina uma nave espacial, o SpaceX, né? Vamos supor que aqui é o SpaceX lá do Elon, como diz o cara lá, o deputado, o Elon Musk, né? Ele não sabe falar Musk. Esse é o nível das pessoas que estão governando o país. O deputado lá não sabe falar Elon Musk, ele fala Elon Musk. Então imagina essa nave aqui, ó, do Elon Musk, né? A SpaceX. Ela é uma nave que ela sai como? Ela é propulsora, então ela vai sair daqui, né? Então imagina ela subindo, ela subindo. Pessoal, enquanto ela está mostrando força, enquanto ela está mostrando pressão, como é que você vai parar no movimento? Você tem que esperar ela perder força. Ah, Cadu, eu não sei o que é a nave do Elon Musk aí, eu não sei, mas eu sei o que é um caminhão. Eu dou sempre esse exemplo para o pessoal também quando eu quero deixar de forma clara. Então imagina um caminhão ali, tá? Imagina um caminhãozinho ali fazendo uma entrega de... Já que eu estou falando com um rapaz aqui sobre telha, né, um caminhão Lego aqui, ó, entregando telha. Imagina que isso aqui, ó, é um movimento onde ele é uma descida. Vamos imaginar que é uma descida para você entender. Mas imagina esse caminhão. Ele chega aqui, ó, tem um semáforo aqui.
Ele está numa descida. Então nós temos aqui, ó, o verde. Agora me fugiu a sequência do semáforo. Eu acho que é isso. Tem um verde, tem um amarelo, às vezes dá um branco em certas coisas simples da vida, né? E o vermelho. Aí, de repente, aqui, ó, como ele chega lá no módulo 12, que eu explico no treinamento, o que o semáforo faz? Fica amarelo e mostra para ele, fala, ó, você tem que dar uma parada. Só que ele, é uma subida mesmo, só que ele tá aqui, ó. Ele engatou reduzida, começou a avançar, ele já tá na quinta louca aqui, tá chegando com tudo na região. De repente o semáforo fica amarelo, de repente o semáforo fica amarelo e fica vermelho. Por mais que ele pise no freio, você acha que ele vai parar, dando ele carregado, cheio de telha, exatamente aqui, ó, na região máxima? É exatamente o que acontece. Por que ele não vai parar de uma vez? Porque olha esse caminhão carregado aqui, ó. Ele tem o que, ó? Volume. Olha isso, pessoal. Ele tem volume. Ele tem força financeira. Ele tem ali embargado nele, ó, money. Ele tem dinheiro. Money. Isso aqui, pessoal, você não faz ideia os milhões de dólares, ou como diria em espanhol, a todos ustedes que mira de Espanha, Argentina, Paraguai, Uruguai, Colômbia, Peru. Então, imagina um caminhão chegando aqui nessa região com milhões de dólares, né? Aí diria para o espanhol, para o pessoal. Milhões de dólares. Isso aqui, pessoal, ó, tem milhões de dólares aqui, ó. Tem milhões de dólares. Ou seja, o caminhão tá cheio de volume. O caminhão tá cheio de força. Olha a força aqui. Então, se eu tenho um ponto lá atrás, que é um ponto que vai segurar o preço, eu sei que ele vai segurar o preço. Ele pode não parar exatamente ali na região. Ele vai fazer o quê? Ele vai reduzir, perder a força e retornar para o movimento. Tá? Então, quando o Cadu entra aqui no fechamento da região, eu já falei, é um movimento de risco. Era melhor eu esperar um padrão de vela. Entendi movimento de risco, entrou o movimento de vela, aí eu já entrei com 2 taxas para garantir, né? Corrigir esse erro de execução e já garantir meu lucro. E aí sim, ó, o movimento fazendo toda a movimentação que você está guardando. Pessoal, no Forex, mais para frente nós teremos algumas coisas a mais aí de Forex. Eu só aguardo esses movimentos aqui, ó, tá? Eu só aguardo esses movimentos aí que podem ocorrer no gráfico como esse. Por quê? Ou eu trabalho com ele até 50% do movimento, mesmo que ele vá romper, ou ele vai sair fazendo um movimento aqui, não vai fazer mitigação, vai vir buscar e vai vir atrás de liquidez aqui embaixo. É uma coisa simples, mas como que você vai entender operar a tendência dessa forma? Porque olha só, você entendeu que ao mesmo tempo que você está estudando uma resistência aqui, você também, aliás, operando uma resistência, você também está operando uma tendência? Então, para você operar uma região ou uma zona de resistência, você precisa saber como operar a tendência. Então, aprenda como operar tendência entendendo a causa do movimento na região de oferta e demanda. Para você entender como operar a tendência nessas regiões de oferta e demanda, é necessário você ter todo o entendimento lógico. Por isso, como eu falei para você, que às vezes a pessoa entra em contato comigo, como eu falei para você dessa madrugada, que a pessoa entrou perguntando como é que ela poderia começar a estudar a análise gráfica. Não adianta eu chegar para ela e falar assim, olha, você vai estudar suporte e resistência. A pessoa vai falar assim, eu sei suporte e resistência, eu sei o que é suporte e resistência. A pessoa vai falar, suporte e resistência é onde o preço suporta e resistência é onde o preço resiste. É o que ela vai falar para mim. Está errado? Não, não está errado. Mas como lidar com suporte e resistência? Ou se eu falo para ela assim, vai operar a tendência. Aí ela fala, bom, eu sei que existe tendência de alta, eu sei que existe tendência de baixa. Ela vai saber isso. Mas como utilizar a tendência a favor da análise gráfica, entendendo a causa do movimento para quando chegar ali na ação do preço, você entender a lógica do preço
e fazer o movimento de entrada. É aí, pessoal, que está toda a dificuldade de todo mundo que opera. A maioria das pessoas ficam vendo aí vídeo de YouTube dessa molecada aí que tem idade para ser meu filho, e essa molecada traça uma linha e fala assim, ó, chegou ali e vendeu. Aí você vê aqui, ó, que se chegou ali, vendeu. Ó, olha só, ó, aqui a pessoa traçaria uma linha, aqui traçaria uma linha, ó, de resistência, aqui traçaria uma linha de resistência, ó. Aí a pessoa fala para você, ó, chegou lá, vendeu, ó, chegou ali, o candle entrou, vendeu, tomou loss. Chegou aqui, candle chegou, entrou, vendeu, tomou loss. Chegou aqui, entrou, vendeu, tomou loss. Chegou aqui, entrou, vendeu, tomou loss. Inclusive o Cadu tomou um loss aqui. Mas eu sei que este é o movimento. Aqui é a região. Eu tomei o loss por causa da força, lembra do caminhãozinho aqui, ó, do volume empregado na região. Até ele perder a força do volume e fazer o movimento, eu preciso aguardar o padrão de vela. E foi o que aconteceu, mas eu estou entendendo o que o gráfico está fazendo. O problema é quando a pessoa vai apertando o botão, vai perdendo o botão, tentando vender nessa região sem entender o porquê. Ela tem que entender como operar a tendência, ela tem que saber como operar a tendência com a causa do movimento em região de oferta e demanda. Porque se ela não entender o que uma tendência dessa é capaz, vindo de uma tendência dessa de baixa, em região aqui de oferta, que é resistência, se ela não entender o porquê dessas movimentações ou o porquê da lógica disso, ela não vai entender que ela vai chegar aqui e ela vai ter que vender. Aqui é uma região de venda. Pelo contrário, né? Tem um monte de gente que põe aqui, ó, uma ordem de compra aqui para pegar o gráfico no rompimento dessa região. No rompimento dessa região. E, pessoal, eu vou falar um negócio para você. Agora, não sei que horas você está assistindo, mas se você voltar no gráfico na sexta-feira, dia 10/11, às 15:07 da manhã e olhar isso aqui, ó, você vai ver que ele não vai ter rompido tão fácil, não. Ele pode vir até 50% para depois ir romper. Ou ele ainda vem aqui embaixo, ó, e depois sobe. Ou ele vai vir para baixo e não vai voltar tão cedo nessa região aqui, tá? Aqui é um excelente trade, principalmente quem trabalha com tempos de expiração maiores em outros mercados, como é o Forex. Como eu falei, só fazia esse tipo de trade no Forex. Binárias é diferente. E aí, ó, aqui, como eu falei para você, você tem a chance tanto de entrar após esse padrão de vela, após esse padrão de vela. Então, você tem duas oportunidades aqui de entrar. Aliás, tem três, né? Tem três oportunidades, porque teve o fechamento do candle sem padrão aqui, que foi onde eu tomei loss, que é a entrada de risco, mas depois você tem após o fechamento deste padrão, que foi onde eu entrei e deu bom, e depois após o fechamento desse padrão, que também deu bom, né? Também depois teria justamente esse outro padrão aqui, também daria bom para você ter entrado. Ou seja, esperou o gráfico fazer o movimento, esperou o caminhão perder força, esperou o caminhão mostrar para você que a força do movimento financeiro aqui começou a chegar devagar ali na região. Opa, deu uma dedada aqui na escrivaninha. Tá bom, pessoal? Conseguiu compreender? Conseguiu entender a dinâmica, como é que se faz? Eu imagino que uma aula como essa, se você se aprofundar mesmo, muita coisa já começa a mudar na sua vida. Olha só, a primeira entrada, no mesmo gráfico, né? A primeira entrada eu trabalhei, olha que interessante para você entender. Todo gráfico ele tem ignição de movimento e fechamento de movimento. Então eu entrei aqui, ó, na ignição dessa tendência de alta e entrei aqui na ignição dessa tendência de baixa. Esquece esse negócio de entrar pelo meio do caminho do gráfico. Você aí, ó, que está tomando loss direto aí, ó, como eu expliquei, para com isso. Aprenda o movimento da tendência, aprenda como operar a tendência na causa do movimento nas regiões de oferta e demanda, que você vai ver que a sua vida vai mudar. Então todo movimento acontece todo dia da mesma forma. Ah, Cadu, eu não consegui entender isso sozinho. Então o treinamento existe para isso, onde você vai ter meu suporte, eu vou te acompanhar, vou tirando suas dúvidas caso você tenha e você vai aprender tudo isso igualzinho o Cadu sabe. E, quiçá, saber muito mais, porque o mestre, quando ele ensina, ele faz para que os seus discípulos venham a fazer
proezas maiores. Isso eu aprendi com meu mestre. Quando você ensina, você faz com que os seus discípulos venham a fazer proezas maiores. Pessoal, isso é uma metáfora que eu estou utilizando de como eu aprendi a transbordar conhecimento e fazer com que as pessoas que recebam seu conhecimento possam ir além de você, tá? Possam ir mais do que você. E com esses princípios de vida, é por isso que eu tenho paixão em ensinar. Porque com esses princípios de vida, onde eu consigo transbordar esses conhecimentos, eu faço com que as pessoas também tenham conhecimento técnico. Essa é a minha vontade de ensinar. Então, como eu falei para você, ó, movimento de tendência, ignição de tendência, fiz minha entrada, tá? Entendi como operar a tendência dentro da causa do movimento. Aguardei tendência chegar na região. Fui fazer uma execução, executei um pouco adiantado, né? Pressa, né? Quem tem pressa come comida quente, queima a boca. E a paciência é amiga de quem está no mercado. Entendi meu loss, fui lá. E o que eu fiz? Da mesma forma como eu tinha feito a entrada na ignição do movimento da tendência, eu fui lá e fiz minha entrada na ignição também do movimento da tendência de baixa, né? Entendendo como operar uma tendência com a causa do movimento em zonas de suporte e resistência, ou zonas de oferta e demanda. Ou seja, paciência de aguardar a ação do preço, né, a price action, mostrar para você o que o gráfico está fazendo, aguardar o movimento chegar na região, esperar um padrão acontecer para você fazer a sua entrada. Para quem está no treinamento, módulo 12, né, para você entender melhor o porquê dessa entrada aqui, essa entrada aqui, ó, essa entrada aqui módulo 10, essa entrada aqui módulo 12. Então você que é do treinamento que quer fazer uma recapitulação na prática, por que eu falo para o pessoal do treinamento acompanhar o YouTube, pessoal? Porque aqui eu vou operando e eles vão vendo a prática a fundo daquilo que eles aprendem a fundo. As questões técnicas, as teorias envolvidas, o porquê de uma coisa, o porquê de outra. Eles vão tudo trazendo a mente, fixando e ficando tudo mais fácil, tá bom? Ó, 3 entradinhas aqui, né? Não, 2 entradas aqui, um loss aqui, 3 entradas aqui, um 5-1 aqui no fechamento de uma sexta-feira. E olha o preço, ó. O preço continua caindo. Será que quando eu comprei aqui foi bom? Será que quando eu vendi aqui foi bom? Pessoal, entenda o seguinte. Qual que é a dinâmica que eu ensino? Eu falo sobre ação Forex, aliás, visão Forex, ação binárias. Eu trago todo um conhecimento Forex para uma ação binária, ou seja, é o mesmo mercado com trabalho de scalping em binárias. Porém, a minha visão de movimentação de gráfico é Forex. Essa entrada aqui, ó, eu faria também em Forex, essa entrada eu faria em Forex. No Forex eu trabalharia toda essa movimentação e agora aqui eu trabalharia toda essa movimentação de forma simples, tranquila. Em binárias eu não precisaria todo esse tempo. Uma entrada aqui já resolvi, uma entrada aqui já resolvi. Inclusive, se eu estivesse operando sem trazer conteúdo para você, só essa primeira entrada aqui eu já teria entrado e fechado o computador. Entendeu? Compreende? Por quê? Por que os alunos do Cadu sobressaem? Por que o Cadu aqui, tem muita gente que fala assim, pô, Cadu, você é bom, você ensina legal, o seu método parece ser muito bom. Por quê, pessoal? O pessoal fica caçando preço. Só preço. O pessoal fica caçando só preço no gráfico. Não somos caçadores de preço. Somos pessoas que analisam a causa do movimento, que nos leva ao preço. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já reparou que você vai no mercado hoje, às vezes você chega lá, o saco de arroz de 5 quilos está lá R$28. Aí você fala assim, pô, mas eu vim há 3 meses atrás, o saco de arroz estava 18? Por que subiu R$10? Adianta você ficar analisando só preço? Não. Existe uma causa para fazer com que o arroz de R$18 em 3 meses viesse para 28. Então, esta causa do movimento é que vai movimentar o mercado do preço. Pessoal, isso é na vida.
Isso é no seu dia a dia, isso é no mercado. Então, enquanto você ficar fixado só em preço, você não vai entender a causa do movimento. O dia que você conseguir compreender toda a causa do movimento junto ao preço, aí, meu amigo, aí o céu é o limite, porque só você mesmo, com mérito pessoal, é capaz de buscar aquilo que você quer. E o preço, ó, continua derretendo, derretendo. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui. Não esquece de se inscrever no canal, não esquece de deixar um sino, assinar o sino aí de notificações, né? Ligar o sino de notificações. Não esquece de deixar um like, deixa um comentário. Você que quer vir para o treinamento, aproveite o super desconto aí de 60%. Sai menos que um lanche aí por mês. Você tem acesso vitalício à plataforma de estudos e o suporte diretamente comigo. E eu te vejo numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui.